Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Você que não é criança e não foi para a salinha, então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Versículo 37 e 38. A Bíblia está falando digital? Pode então, em vez de abrir, você digita a sua Bíblia digital aí, em nome de Jesus. Alguns abrem, outros digitam. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Todos abriram? Vocês digitaram? Alguns digitaram, glória a Deus. Diz assim então, o texto diz assim: então disse aos seus discípulos. Quem que disse aos discípulos, irmãos? Quem? Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Fala assim: a colheita é grande. Em outras versões, a seara é grande. Repete comigo: a seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. E o versículo 38 eu leio, diz assim: peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em Lucas capítulo 10, se você quiser ir lá comigo também. Num outro contexto, Jesus agora não só falando para os seus discípulos, mas enviando 70 discípulos, ou 72, a NVI diz 72, enviando de 2 em 2, o versículo 1 e 2 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, quem disse? Jesus disse: a colheita é grande. Fala assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí eu continuo dizendo: portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Quero que você ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar de acordo com a tua palavra, com aquilo que o Senhor ensinou os discípulos a orarem. E eu estou te pedindo, Senhor, mande trabalhadores. Quero orar em nome de Jesus, em teu nome, orar aquilo que o Senhor disse para orar. E eu creio na oração, e eu creio naquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu acredito que essa noite é uma noite de decisões, de desafios novos para muita gente. Muitos filhos de Deus ociosos, inúteis, vão sair hoje da ociosidade e vai entrar realmente no propósito do Senhor, como trabalhadores do Senhor. Eu creio nisso. Porque o teu Espírito Santo vai trazer esse convencimento da tua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor traga trabalhadores. Que o Senhor levante trabalhadores para a grande colheita, para a grande seara que temos nessa cidade de Fernandópolis. Muitos estão preparados para ser colhidos. Mas o que está faltando é os trabalhadores. Eu acredito, Senhor, que o Senhor vai levantar, não só nesse culto, mas no outro culto, no segundo culto. O Senhor vai levantar trabalhadores nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo do meu coração com vocês. Não sei se vai ser bem uma pregação, mas se pode ser uma pregação, eu pus o título aqui: procura-se trabalhadores. Procura-se trabalhadores. Repete comigo e fala: procura-se trabalhadores.
procura-se trabalhadores. Irmãos, esse papel de pregar o evangelho, de falar do amor de Jesus, de salvar as vidas, esse papel não é de anjo, esse papel é nosso. Esse papel é da igreja. Esse papel daqueles que nasceram de novo. Esse papel é dos filhos, dos servos do Senhor. É por isso que naquele grande dia ele não vai falar servo bom, ou filho bom e fiel, ou pastor bom e fiel, líder de célula bom e fiel. Não, ele vai falar servo bom e fiel. Entra no meu gozo. E eu já falei sobre isso, não quero pregar sobre isso, sobre servo. Servo, a palavra é doulos, é escravo. Escravo de Jesus. Você foi comprado, se você nasceu de novo, se você um dia entregou sua vida para Jesus, você foi comprado por aquele sangue. Jesus nos comprou. E a partir desse momento eu me tornei escravo dele. Mas a bênção é que ele não me chama de escravo. Ele me chama de filho. Ele me trata como amigo. E tem muita gente cristão que está abusando desse amor e dessa graça de Deus. E é difícil, né, irmão? A gente fica pregando como escravo. Você é escravo, 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 escravo. E o que você tem visto hoje, a pregação na televisão, não é escravo. É pelo contrário. Deus é o nosso escravo. É verdade ou não é? Deus tem que me dar isso. Deus tem que me abençoar. Deus tem que me curar. Deus tem que me dar dinheiro. Deus tem que me tirar disso. Deus tem que mudar meu marido. Deus tem que mudar minha esposa. Deus tem que mudar. Deus tem que me dar. Deus tem que me abençoar. Nós temos vivido, infelizmente, nesse século 21, o inverso daquilo que é o Evangelho. Em nenhum momento Jesus disse: vinde a mim, e vocês não vão ter mais problemas. Quem quiser me seguir, venha, porque não vai ter mais problema. É só coisa boa. Só dinheiro, muito no bolso, não vai ter enfermidade. É isso que Jesus diz? Pelo contrário. Diz: quem quer me seguir? Quem quer seguir Jesus? Quem quer seguir Jesus? Seguidor de Jesus é estar junto, é andar junto. Ele diz: quem quer me acompanhar? Em uma outra versão, tem que negar a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Não adianta o teu achômetro, você querer viver a vida evangélica do teu jeito. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é quando você decide abrir mão dos teus prazeres, das tuas vontades, para fazer a vontade do Pai. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio fazer discípulos. Fala assim: Jesus veio com um propósito de salvação, mas de fazer discípulos. Você concorda com isso? Então, ele nos ensina o que é ser discípulo. Discípulo é: não seja feito a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Então, ser discípulo, seguir Jesus, é isso. Não é fazer a tua vontade, que Deus realize os teus caprichos. Não é isso. Nunca foi. A vontade de Deus para nós, ou para a humanidade, é que todos se salvem. Você não precisa abrir, eu vou citar o texto. Você é uma igreja, e eu acredito que aqui tem bastante dessa igreja, se não me engano a igreja de Bereia, né, que consultava as escrituras toda vez que pregavam essa palavra. Você tem todo o direito de consultar, e nós incentivamos isso, você sabe disso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, só anota aí. Mas é aquele texto que Paulo falando para Timóteo: olha, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus quer que todos os homens se salvem. Só que é interessante nesse versículo é que a parte final dele diz assim: e venham ao conhecimento da verdade. Fala assim: conhecimento da verdade. Irmãos, a vontade de Deus é que as pessoas conheçam a verdade, e a verdade leva eles à salvação. É a verdade que liberta, e a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Por isso que João começa dizendo: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele habitou no meio de nós. É Jesus, é a palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então ele é a verdade. Então nós temos que entender, irmãos, que aqui em Fernandópolis a seara é grande.
A seara é grande, irmãos. Infelizmente, brigam-se pastores uns com os outros por causa de ovelhas, mas a seara é grande. Nós não precisamos estar preocupados com isso. Meu coração, quem anda comigo sabe disso, eu não estou preocupado com ovelhas de outro aprisco. A minha preocupação é ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, aqueles que estão indo para o inferno, resgatar essas vidas, para que elas possam ir para o céu. Irmãos, faz assim, assim de gente que não tem a verdade, está indo para o inferno. Nós temos sido ministrados nas reuniões de pastores que a gente tem, irmãos, a seara está branquinha, está no ponto da colheita. Irmãos, as pessoas estão pedindo, fale de Jesus para mim, por favor. As pessoas precisam de uma resposta. Esse mundo não tem resposta. Quem tem resposta somos nós, os filhos de Deus, a palavra do Senhor. O mundo está sem resposta, irmãos. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de paz nas suas casas. As pessoas precisam de salvação, porque elas estão morrendo e com a condenação do inferno. E Deus disse: cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Muitos, irmãos, é verdade, têm rejeitado o amor e o sacrifício de Jesus. Quantos aqui já falou do amor de Jesus e as pessoas têm rejeitado? Para de falar. Talvez é seu pai, talvez é sua mãe, talvez é seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, ou um vizinho, ou um primo. Você tem até falado do amor, do sacrifício de Jesus. Espero que você tenha falado, Mas eu acredito que tem esse tipo de pessoas. Várias pessoas dizem: eu não quero saber disso, não quero ser crente, não quero Jesus. Isso é verdade, não podemos ignorar. Mas, irmãos, por outro lado, existem muitas e muitas e muitas e muitas pessoas esperando os trabalhadores do Senhor para falar do amor, do sacrifício e da paz de Jesus. Muitos estão esperando um convite: posso fazer casa de paz na sua casa? Muitos estão esperando. Muitos estão esperando você convidar eles para ir para a tua célula. Muitos estão esperando você convidar ele para fazer uma oração com ele. E você não faz. Nós não estamos nem aí. Nós achamos que agora nós somos salvos, já está bom demais. Eu estou picando meu cartão lá na igreja, quando pica cartão o ponto do céu, e acho que está tudo bem, irmãos. Não, você não foi chamado só para ser salvo, você foi chamado para ser servo, trabalhador do Senhor. Você precisa entender isso hoje em nome de Jesus. Tem muita gente esperando. Deus nos chama para anunciar o reino dele. Em Lucas 9, acho que é do 55 e diante, fala do preço do discipulado. Jesus estava dizendo: olha, ser meu discípulo não é tão fácil. Ele chegou a falar no versículo 60 para um falou assim: Jesus, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E o que Jesus disse para ele? Deixa os mortos com seus mortos. E aí ele diz assim: porém, tu vai, repete comigo, vai e anuncia o reino de Deus. Irmãos, para você entender aqui, Jesus não foi tão assim, duro assim. Não é que o pai desse rapaz, ou desse discípulo, estava morrendo ali naquele momento, e ele falou: você não vai nem lá no velório ver lá ele. Não era isso. São as desculpas que você como crente dá para o Senhor. Não, eu estou muito atarefado. Quando eu tiver assim, com mais tempo, eu vou servir ao Senhor. Quando eu tiver mais tempo, eu vou na cela. Quando eu tiver mais tempo, eu vou ser auxiliar. Quando eu tiver mais tempo, eu vou ser um líder. Quando eu tiver mais tempo, eu vou falar de Jesus. Deixa os mortos para lá, senão você vai ficar morrendo também, irmão. Para de dar desculpa. Nós precisamos parar de dar desculpa. Tem outros que a desculpa é o seguinte: eu não sei falar, eu não sei liderar. Quero te dar uma boa notícia. Em Atos 1:8, Jesus disse assim: fique em Jerusalém,
Aguarde que lá do alto vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito de poder. Para quê? Para falar em línguas, para ser o bom da parada, é isso? Para ser o crentão espiritual, é isso? Para ser minhas testemunhas, trabalhar. Então não tem desculpa, Deus te capacita. Deus te capacita. Não tem desculpa, irmãos. A prova concreta que Deus capacita e tira toda a timidez está aqui. Quem vos fala contigo? Total. Quem conhece meu filho Josué? É assim, não é? Segunda-feira ele deu uma escorregada aqui. Caiu, quem viu a cena? Aí ele olhou, chorou, já foi para o canto. É diferente do outro, do Caleb. Se ele chega aqui, ele conversa com todo mundo. O Josué, ele não conversa. Puxou para o pai. E geralmente, a minha esposa fala assim, as coisas ruins puxa para a mãe. Não, não é. Eu acho que a timidez não é bênção, não foi para a minha vida. Mas ele vai desinibir. Nós estamos treinando ele em nome de Jesus. Ele, cada dia mais ele vai sair disso. Mas eu era, irmãos, assim, um pouco pior. Um pouco pior. Por isso que muitas pessoas que estão aqui me consideravam metido. Confessa, não vai filmar. Ninguém quis confessar esse pecado. Mas muitos já vieram pedir perdão para mim. Eu te achava muito metido. Levanta a mão aí, irmão. Ah, glória a Deus. Um levantou assim com medo. Não vai pegar a filmadora, não, irmão. Mas por quê? Não, você não é. Mas por que você achava? Porque você não cumprimentava. Eu falei, então, mas eu era tímido, irmão. Eu não era político, né? Eu não cumprimentava mesmo. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida, a timidez sai. E o poder de Deus, para falar cheio do Espírito Santo para as pessoas se converter, irmãos. Deus te capacita. Vira para o irmão e fala assim, não é desculpa não. Timidez não é desculpa não. Deus te capacita, fala para ele. Amém. Irmãos, então a seara de Fernandópolis é grande, está preparada. O que está precisando é de trabalhadores. Quem gostaria de ser trabalhador do Senhor, levanta a mão. Glória a Deus. Seguir Jesus é anunciar o reino de Deus e não ficar esperando ser abençoado, irmãos. Seguir a Jesus é anunciar o reino, é pregar o reino, é trabalhar para o Senhor, não é você ficar esperando para ser abençoado. Não é verdade esse evangelho, irmãos. Pastor, você quer dizer que Deus não cura, não liberta, não transforma? Lógico que é verdade. Não tenho dúvida disso. E muitos milagres têm acontecido nesse lugar, de curas, de libertação, né, de vícios, de família restaurada. Muitos milagres têm acontecido aqui. Mas esse não é o principal. Isso não é o principal para mim e para você. O principal é que nós preguemos o evangelho. Que você trabalhe para o Senhor. Seguir Jesus é renunciar às suas próprias vontades, para fazer a vontade do Pai. Eu já falei esse texto, está em Mateus 16, 24. Se alguém quiser me seguir, Jesus disse. Se alguém quiser me acompanhar, você tem que negar a si mesmo. Agora eu te pergunto, o que é negar a si mesmo, irmão? O que você entende por negar-se a si mesmo? O que é isso? É que na quinta-feira, você quer assistir televisão, ou está em outro lugar, nadando, fazendo um churrasco, só você, mas naquele dia, quem segue Jesus, quem é discípulo de Jesus, eu vou na célula, eu quero a célula, eu quero auxiliar o meu líder, porque quando multiplicar eu quero ser líder, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser útil no reino, não inútil. Irmãos, quem gosta de ser inútil? Mas eu ia orar por você, ainda bem que ninguém levantou a mão. Eu já estava preparado para fazer uma oração por você. Irmão, ser inútil é ruim demais. E tem muito crente inútil, ocupando espaço só. Você não é salvo para ficar inútil dentro da igreja. Você é salvo para trabalhar para o Senhor. Você foi salvo aqui nessa cidade de Fernandópolis, porque a seara é grande e Deus está procurando os trabalhadores. Está na hora de parar de dar desculpa, meu irmão. Eu estou desafiando muitos aqui hoje. Estou olhando para vários deles aqui. E delas aqui. Eu estou desafiando vocês mesmo.
Eu quero que vocês cumpram o propósito de Deus. Sai desse marasmo, sai dessa vida inútil, sai dessa ociosidade espiritual. Entenda o propósito de Deus. Você só vai ser pleno e realizado o dia que você estiver trabalhando para o Senhor, meu irmão. Não, agora é tempo de outras coisas. Não, irmão. É tempo de fazer as outras coisas, mas de continuar trabalhando para o Senhor. Você nunca vai ser realizado plenamente enquanto você não trabalhar no reino. Escuta o que eu estou te falando. Irmãos, preparando isso, Deus me fez lembrar a minha vida desde adolescente, irmãos. Desde adolescente eu estive envolvido na igreja, de uma forma ou de outra eu estava trabalhando. E eu não fui obrigado a trabalhar, eu não tive essa mensagem, eu não tive esse ensino, mas graças a Deus o Espírito Santo sempre me impulsionou para isso. Servi em várias áreas da igreja, mesmo sem saber, mesmo sem ter a capacidade vocal de cantar. Se bem que no coral eu ia bem, né? Só fazia o baixo, aí dava tudo certo. Mas ser ministro de louvor não dava certo, irmãos. Não dava certo, mas eu encarei. Porque nós fomos chamados para trabalhar no reino, não para ficar ocupando espaço. E essa síndrome de tadinho vai sair hoje em nome de Jesus. Essa síndrome de gafanhoto vai sair da sua vida, porque saiu da minha em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Deus te capacita, meu irmão. Deus espera que você seja um trabalhador aqui nessa cidade. E o que Deus tem compartilhado no meu coração, irmãos, é que nós vamos alcançar muitas vidas nessa cidade. Eu não sei se 2.000, se 3.000, se 5.000, eu não sei. Mas eu sei que nós vamos alcançar vidas para o Senhor Jesus. Há muita gente esperando você. Há muita gente esperando os trabalhadores. Sabe, irmãos, a igreja só cresce onde tem trabalhadores. Eu falei isso para a reunião de líderes e coordenadores segunda-feira e quero compartilhar com vocês. O milagre da multiplicação vem aonde tem trabalhadores. Pastor, mas tem muita igreja grande que não tem as células. Mas eu não sei como é que está a vida dessas ovelhas. Eu não sei. Porque mais para frente você vai ver que nós precisamos mudar um outro conceito de evangelismo. Jesus não disse vai e evangeliza, fala de Jesus. Não, ele disse vai e faça discípulos. É diferente. É cuidado. Oração. É trabalho. É trabalho. É por isso que Jesus na palavra diz assim para os preguiçosos. Preguiçosos, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Tem que aprender a trabalhar, irmãos. Tem que trabalhar para sustentar a sua casa? Tem, mas tem que trabalhar para o reino. É aí que você vai ter a sua satisfação. O conceito errado que a igreja há muitos anos teve no Brasil de clero e de leigo, essa visão não é de Deus, nunca foi. A igreja primitiva não tinha isso, o clero e o leigo. Aqueles que mandam na igreja e a maioria, 5, 6 mandam na igreja, o resto é o povão, os leigos. Nem leva a Bíblia na igreja, não precisa saber de nada. Só vai recebendo. É o cristão consumidor. Só quer consumir o culto. Consumir com o pastor, consumir com a pastora, consumir o louvor, consumir, só quer consumir. É o cristão consumidor. E o consumidor muitas vezes, porque ele está pagando, ele dá sua oferta, dá o dízimo, o que ele faz? Estou gostando muito desse louvor aí não. Esse pastor aí já está meio complicadinho aí. Muito cheio de trique-trique. O cristão consumidor é esse. Porque ele não trabalha, ele dá trabalho. O clero e o leigo é assim. Por isso que no clero, infelizmente, tem um monte de coisa errada. Por isso. Porque é tudo leigo, ninguém sabe nada, faz o que quer com o dinheiro, faz o que quer com a fé, manipula as pessoas. Mas aqui não. Aqui nós temos ensinado a palavra de Deus, para que você aprenda e discipule outros. Que você cuide de outros, que você abençoe outros, que você toque em outros. Que a tua família possa tocar em outra família, abençoar outra família em nome de Jesus. Nós precisamos mudar esse conceito urgente, irmãos. Fala assim, Deus não me chamou para eu dar trabalho, mas sim para trabalhar para Ele.
Vira para o seu irmão com muita educação, fala, entendeu? Fala para ele. Entendeu, irmão? Que é melhor você falar do que eu falar, irmão. Se eu falar, esse irmão pode até fechar o coração e nem querer mais ouvir a mensagem. Mas você falando, ele te respeita. Você não foi chamado para dar trabalho. Você foi chamado para trabalhar. 1 Coríntios 15, 58. É o único trabalho na face da terra que não é em vão. O único. É o único. Talvez você pode trabalhar para várias pessoas, tem patrões bons e patrões ruins. E tem muito trabalho que você faz que talvez é em vão. Quem já fez trabalho em vão aqui? Trabalhou em determinada situação, viu que não valeu nada aquilo que trabalhou. Quem pode falar isso? Não, eu já trabalhei com várias situações ou várias coisas, já tentei e foi em vão. Mas eu quero te mostrar um trabalho que nunca é em vão. Está em 1 Coríntios 15, 58. Já que vocês estão abrindo, eu vou abrir também. Eu ia ler só a segunda parte. 1 Coríntios capítulo 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Fala assim, dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Saiba que o trabalho na obra do Senhor não é em vão. Quem pode falar glória a Deus? Se tem um trabalho que nós fazemos aqui na terra que não é em vão, é quando trabalhamos na obra do Senhor. Esse trabalho não é em vão. Não é em vão, irmãos. 1 Coríntios 3,8 diz que cada um receberá o seu galardão segundo o seu. Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção. Quantos quer ter presente lá quando chegar no céu? Papai do céu tem uma casa de presente para vocês, ter galardões lá para você, quer? Então presta atenção. Presta atenção, trabalhadores, estou à procura. Estou à procura hoje de trabalhadores. Estou aqui à procura de trabalhadores. Olha só, isso aqui é galardão, né? Você levantou a mão. Então eu vou ler para você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. É primeiro, Marcos, não é segundo. Volto para trás, já ia ler errado. Falei, mas não tem nada a ver esse texto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um receberá, ou será recompensado, de acordo com o seu próprio. É trabalho, irmão. Vira para o irmão e fala assim: é trabalho. É trabalho. Não é o tanto que você ora que você vai ter galardão. Não é o tanto que você jejua que tem galardão. Vocês estão entendendo? Não é o tanto que vocês vêm na igreja que tem galardão. É de acordo com o seu trabalho. Pastor, mas eu trabalho bastante. Eu acordo 6h30, tomo meu café, vou para o meu trabalho. Não é esse trabalho. Não é esse trabalho. O galardão desse trabalho você recebe no dia 10, no dia 5, no 5º, dia 8, no vale, não sei na onde. Mas você recebe. Desse trabalho você recebe ou não recebe? Tem alguém trabalhando de graça aqui sem receber o galardão aí do dia 5, dia 10, do teu pagamento? Tem alguém trabalhando sem salário aqui? Não, levantou a mão não. Ah, bom. Então, eu ia te chamar para você fazer um servicinho para mim. É que ele está lá encostado. Achei que ele tinha levantado a mão. Falei, ué, será que esse homem não está recebendo? Vamos orar por ele. Esse dia você recebe, amém, irmãos? Agora lá, o galardão lá em cima, é de acordo com o teu trabalho. Ah, quando eu chegar no céu, eu vou trabalhar para ter galardão. Já era. É aqui. É agora. Procura-se trabalhadores. Jesus não morreu naquela cruz só para te salvar, não, irmão. Foi um alto preço pago por mim para você pregar o evangelho. Para você cuidar das pessoas. Quem ama a Deus, serve o reino de Deus. Nós não sabíamos o que ele ia pregar, né? Como Deus conduziu o louvor para isso. Mas eu via pessoas com as mãos estendidas no dia de receber esses galardões e
às vezes o que tinha na sua mão eram bênçãos, pessoas literalmente assim, nossa, olha, eu fui curado, olha, eu recebi uma casa, olha, eu prosperei, bênçãos nas mãos. Bênçãos nas mãos não é trabalho na mão. Não é isso que Deus vai requerer de você diante do trono dele, né? E eu via muito isso, né? E o Espírito me incomodava muito, eu não sabia que essa era a palavra no momento do louvor, que na hora que você chegar, você tem corrido atrás do vento, né? Não que você não deva trabalhar, fazer as coisas ou receber bênçãos, mas não é isso que as suas mãos precisam estar cheias. Elas precisam estar cheias de trabalho, vidas, né? Tudo que você fizer, as obras vão passar pelo fogo. E as que permanecerem as que glorificam a Deus. É orar, é visitar, né, os enfermos, os presos, os pobres, enfim. Fazer aquilo que o pastor vai falar. Mas é obra e não bênção. E eu vi algumas vidas com as mãos cheias de bênção, achando que isso era trabalho. Isso não é trabalho. Não é isso que você vai apresentar para o Senhor. Não é isso que Ele quer. Glória a Deus. Eu entendi no louvor que Deus já estava direcionando. Por isso que quase que eu nem termino o louvor, a gente ia continuar, eu ia pregar rapidinho, mas amém. Acho que o ensino era importante para você, né? A gente adorou, a presença de Deus está muito forte, continua forte, só que de uma maneira, né, agora trazendo ensino para a tua vida. Quanto você está entendendo isso? E eu entendi isso, foi muito forte realmente, né, Deus direcionando o louvor para esta palavra. Glória a Deus por isso. Quero que você repete comigo bem alto e fale assim: quem ama a Deus serve o reino de Deus. Sabe, irmãos, não adianta a gente aqui querer tapar o sol com a peneira, ser hipócrita, falar um monte de coisa. Não, eu amo a Deus. Eu não sei porque não tem tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai me perdoar do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração que eu quero te perdoar. Você não vai me convencer. Jesus, em João 21:15, Jesus estava ali restaurando Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus estava operando uma cura em Pedro, fazendo lembrar do passado dele, que ele tinha negado Jesus 3 vezes naquela situação. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro diz: tu sabes que eu te amo. De novo Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez, e a palavra de Deus diz que Pedro ficou um pouco chateado e falou: Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E o que Jesus falou para ele? Se você me ama, trabalha, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha gado, tinha bode, ovelha, carneiro. Era isso que Jesus estava falando? Era a criação de Jesus lá? De quem que estava falando? Vidas. Quem ama a Deus serve o reino de Deus. Irmãos, outro versículo importante que eu tive uma compreensão muito grande dele é Hebreus 6:10. Esse versículo diz que Deus não é injusto para ficar esquecido da obra que você tem trabalhado e do amor que você tem evidenciado para com Ele, porque servistes e ainda servis os santos. Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho nele. Ele te recompensa, mas Ele diz assim: eu tenho visto o seu amor em servir. Fala assim: amor, ação. Qual é a ação do amor? Servir, irmãos. Então eu quero ligar esses 2 versículos para dar uma base mais firme, porque a própria Bíblia diz que no depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. Então eu não quero fazer uma doutrina aqui nova, mas eu sei que tem 2 pessoas escrevendo, o escritor de Hebreus e o próprio Jesus falando para Pedro: Pedro, se tu me amas, trabalha, apacenta as minhas ovelhas, trabalha, serve o reino. Ah não, mas ele era um dos 12 discípulos, ele era apóstolo, por isso. Não, irmãos, para com isso. Eu e você hoje somos sacerdotes do Senhor. Eu e você hoje nós somos sacerdotes do Senhor. Reinos e sacerdócio. Todos nós somos. Você não precisa mais de mim para chegar a Deus. Você vai sozinho a Ele, porque hoje você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor.
Existe a cobertura espiritual, sim, dos líderes, pastores, mas você tem acesso lá na sua casa, de ir sozinho à presença do Pai. Então é para mim e para você, quem ama a Deus de verdade, serve o reino de Deus. E Deus não é injusto, irmãos. Deus não é injusto. Talvez o teu patrão possa ser injusto com você. Você faz um monte de hora extra e não recebe nada por isso. Você dá um gás no teu trabalho, ele pode ser injusto, mas Deus não é injusto. Ele recompensará cada um segundo o seu trabalho. Aleluia. Mas é para isso que Deus nos chama, para seguir a Ele, para servir a Ele, servir o reino. Então o amor precisa ter ação. Precisa ter ação. Quem ama, serve. Quantos desejam trabalhar para o Senhor aqui nessa área de Fernandópolis? Irmãos, a decisão é sua. Deus não vai te pegar e vai te forçar a você vir e vai te dar uma célula de bandeja. Isso aí não existe, irmão. Eu quero falar para vocês também, líderes de célula. Não é só eles, as suas ovelhas, os seus liderados que têm que ganhar pessoas, não. Você tem que visitar também. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Esse negócio de, vão abrir um negócio, vou pôr você para cuidar, não existe isso não. Tem que ganhar. Tem que aprender a ganhar. Quem aqui acorda de noite a semana inteira para ver a febre do filho do vizinho? Ninguém? Mas o seu, mãe, você acorda. Quantas mães acordam para ver a febre do seu filho a semana inteira, se for preciso, à noite? Nossa, as mães estão assim, não levanta não, mães? É o marido que está levantando? Os maridos que levantam, levantam a mão. Tem alguns que levantam, glória a Deus. Eu não posso levantar nessa. Só se me suplicar e chacoalhar, eu posso dar uma ajuda, mas se não... Minha esposa faz papel, glória a Deus por isso. Irmãos, a gente tem amor quando a gente gera as pessoas. Você tem que aprender a trabalhar, a ganhar vidas, cuidar de vidas, discipular vidas. Amém? Então a decisão é sua. A decisão é sua, você tem que decidir. Eu estou desafiando você hoje. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu vou ser líder de célula. Eu vou crescer, eu vou ganhar vidas, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Estou à procura de trabalhadores hoje. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Deus te capacita, Deus te dá condições. Ah, mas eu falo assim, meio erradinho. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, a palavra tua vai entrar como uma espada de dois gumes lá no coração das pessoas, para que elas possam se converter. Amém, irmãos? Deus não criou ninguém sem propósito. Repete comigo, Deus não criou nenhum ser humano sem propósito. Sabe, irmãos, Deus não quer ninguém inútil, Deus não quer ninguém improdutivo, Deus não quer ninguém que não dê frutos. Deus quer que você dê frutos, amém? Então, depois de entender que nós devemos ser trabalhadores, discípulos, seguidores de Jesus, todo mundo entendeu? Que Jesus morreu não só para você ser salvo, todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão, eu vou continuar só falando nisso. Então eu posso para a segunda parte da mensagem, glória a Deus. Quem não entendeu, não teve coragem de levantar a mão, mas eu espero que todos tenham entendido. Você precisa entender que você foi salvo, você foi chamado para servir o reino de Deus. E não só para vir à igreja, para ser um consumidor, amém? Glória a Deus. Então depois da gente ter esse entendimento, nós devemos agora mudar o conceito de evangelismo que a igreja do século 21 tem. Não é apenas falar do amor de Jesus, não é simplesmente falar que Jesus cura e liberta, não é simplesmente falar que Jesus tem bênçãos para os seus discípulos, não é que Jesus faz milagres, que Jesus salva, tudo isso é verdade, mas não é a totalidade do evangelho. Mas é sim fazer discípulos. E eu quero que você vá para Mateus 28, eu sei que muitos conhecem, mas vamos voltar lá para Mateus capítulo 28. Uma coisa muito simples, uma coisa muito clara que a igreja acabou perdendo um pouco o sentido. A gente vê muitas igrejas fazendo campanha de evangelismo, trazendo cantores, fazendo culto, a campanha do milagre, a campanha, né? Eu não falo para vocês que é errado fazer isso, irmãos. Eu não sou contra fazer campanha do milagre, campanha que vai trazer um cantor, encher igreja para coisas, bênçãos e tal, da cura, da libertação, faz parte do evangelho, faz parte, mas isso não é o principal.
Essa não é a missão dos crentes, essa não é a missão da igreja. A principal missão não é essa. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: irmãos, essas são as últimas palavras, as últimas notícias de Jesus, estava dando para os discípulos, ou seja, as informações mais importantes ele deixou para o final, que ele estava subindo para ir à destra de Deus, sentar à destra do Pai. Ele deu essas informações para os discípulos dizendo: olha, portanto vão e façam evangelismo. Amém? Façam campanhas. O que Jesus disse? Vão e façam discípulos de todas as nações. Que mais, irmãos? Batizando-os. Não é só falar de Jesus, é cuidar da pessoa, guardar a pessoa, orar pela pessoa, até levá-la ao batismo. É você que tem que fazer isso, não é o pastor, não é o líder. Você ganha, você cuida, você leva ela, você mostra a importância do batismo. Não acaba aí. Ensinando-os a obedecer. Fala assim: ensinando-os a obedecer. Irmãos, o contexto aqui era os 12 discípulos, pode ser, mas essa é a missão de todos nós. Porque quem é a igreja do Senhor? Quem é discípulo do Senhor? Quem é os sacerdotes do Senhor? Então é para mim, é para você. Não adianta falar isso aqui é para os líderes da igreja, não é verdade. Não é verdade, quem gera ovelha é ovelha. Nós precisamos mudar esse conceito. Então, a partir do momento que você entendeu que você foi salvo para trabalhar e não para dar trabalho, que você foi salvo para servir o reino, quem ama serve o reino, agora nós precisamos mudar o conceito de evangelismo. Eu lembro que no ano passado eu estava preparado, já tinha feito até umas 2 reuniões com os líderes de célula. Nós íamos sair aqui nesse bairro do Coester. Eu mandei fazer uns folhetinhos. Quem lembra? Os líderes, a gente tinha mandado fazer com o logo da igreja, tudo certinho. Muitos folhetinhos. E nós fomos na reunião em Araçatuba e foi nos apresentado o projeto Casa de Paz. Irmãos, aquilo ferveu no meu coração. Deus já me mostrou, Deus já me desafiou. Eu falei: isso vai ser maravilhoso. Entrar na casa das pessoas, não só falar de Jesus, mas ficar lá. Uma estratégia do céu, 7 semanas. Uma vez por semana você falando do amor de Jesus, sabendo dos problemas, orando pela pessoa. Depois levando ela à integração, levando a encontro com Deus. Nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Não simplesmente falar: ai pastor, é errado entregar folheto. Não, não é errado. Mas entregar um folheto, a pessoa recebe, tal, ela pode até vir. Irmão, nós precisamos mudar esse conceito, nós precisamos discipular as pessoas, nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos ligar pelas pessoas, nós precisamos passar na casa dela para levar as pessoas. É diferente. Dá trabalho, fala, dá trabalho. Isso é trabalho, irmão, isso é trabalho do reino. Mas eu digo para você, não é em vão. Tudo que é pro reino não é em vão. Está anotadinho lá, irmãos. Está anotadinho no céu. Deus não é injusto para se esquecer, não. Mas você precisa entender que esse é o teu chamado, é o meu chamado. Muitas pessoas começam a seguir a Jesus da visão errada. Como se Deus fosse obrigado a abençoar, porque ela foi ganha numa campanha. Ela foi ganha num momento de milagre, ou ela foi ganha através de um testemunho, que Deus liberta, cura e transforma. E depois joga ela na igreja e ela fica jogada na igreja. Não tem acompanhamento, não tem discipulado. Não tem conhecimento, não tem ensino. Como é que uma pessoa dessa vai para frente, irmãos? Vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo? Quantos aqui concordam, os novos convertidos, que você precisa de ensino? Quantos concordam comigo? Né? Precisa de ensino. Vocês precisam conhecer a verdade. Isso só acontece quando você está sendo cuidado. Por isso a importância da célula. Por isso o líder valoriza a sua célula, faz daquele lugar o lugar mais prazeroso da vida das pessoas. Por isso você que está na célula não seja simplesmente um consumidor, mas seja alguém que vai trabalhar naquela célula, vai crescer naquela célula, vai auxiliar, vai fazer tudo que tem que fazer para ganhar a vida para o Senhor Jesus e para liderar uma célula futuramente. Porque a seara é grande, o que está precisando é de trabalhadores. Irmãos, a igreja não está maior porque não tem trabalhadores.
Porque onde tem, Deus opera a multiplicação e o milagre. Procura-se trabalhadores nessa tarde, nessa noite já, em nome de Jesus. Você precisa se dispor, meu irmão, cumprir o propósito do Senhor. É preciso ser útil na célula. Você não pode ir lá só para assistir. Ah, não, mas está bom assim, pastor, eu estou tão cômodo aqui, não mexe em mim não, pastor. Essa palavra está me mexendo, mas eu não quero sair da minha comodidade. Bom, já está bom, já tenho uma célula em casa, eu não quero. É com você que Deus está falando, meu irmão. É com você que já quis ser líder de célula e já parou. É você que não quer consertar a sua vida para ser líder de célula, porque para ser, tem que consertar a vida. Não, eu não quero mexer nessa área, eu não quero acertar, não quero abrir meu casamento para ninguém, eu não quero mostrar para ninguém que eu sou esse cara ruim. Não, irmãos, abre seu coração, em nome de Jesus, mude, e vai servir, acerte a sua vida, para servir ao reino. E esse é o meu grande desafio como igreja, como pastor, e esse é o nosso desafio como igreja. Que você entenda, e deixe de ser um cristão passivo, consumidor, e seja um trabalhador do reino. Sabe, você precisa entender isso hoje. O consumidor vem para o culto, irmãos, para analisar. O consumidor passa em várias igrejas para saber o que consome melhor, o que ele degusta melhor. Você tem que entender que onde tem a presença de Deus, Deus está te tocando, Deus está falando com você, você precisa se abrir. Você precisa se entregar, você precisa. E você está aqui hoje não é por acaso, irmão. Você não veio aqui por acaso, porque essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, essa palavra é para essa igreja. Procura-se trabalhadores. Você tem que falar sim, é você que tem que ser desafiado. O consumidor, o cristão consumidor só faz crítica, critica a igreja, critica a palavra, critica o louvor, critica, né? Critica. Eu não vou vir mais nessa igreja não, porque é muito frio ali, eu estou carro congelando. Então vamos fazer no sol lá, irmãos. Ninguém quer, né? Está na bênção, irmão. Muda de lugar, não critica não. O som hoje estava meio esquisito, né? Ore por ele. O que nós estamos tentando fazer é o melhor para todos. Mas se você é um cristão que ama Deus, você não vai dar trabalho. Você vai trabalhar no reino. Você vai servir o reino de Deus. Amém? E eu quero concluir, porque nós vamos participar da ceia. Os salvos precisam ser frutíferos. Fala assim, os salvos precisam ser frutíferos. Precisa trabalhar, meu irmão. Vai lá para João capítulo 15. Não fique triste não, que essa palavra é uma bênção para a sua vida. Alguns falaram amém, glória a Deus por isso. João capítulo 15, eu vou ler 1 e 2, diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim. Quem aqui foi enxertado na videira verdadeira em Jesus Cristo aqui? Quem verdadeiramente entregou a vida para Jesus, amém? Então você foi enxertado na videira verdadeira que é Jesus, amém? Amém mesmo? Então ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele vira para o seu irmão e fala assim: se não der fruto, papai do céu. Não é assim, né? O machado é diferente, né? Faz aí, irmão. Aí, bonito. Quem que está falando isso? Pastor Marcos, né? Não, irmão, eu não quero cortar ninguém não. O meu coração, na verdade, não é cortar nada, é só agregar. Mas eu preciso pregar a verdade, porque eu amo a Deus e quero servir a Ele de todo o meu coração. Ele está dizendo para você: sai dessa inutilidade. Quem não dá fruto vai ser cortado. E depois que corta, para que serve aquele que foi cortado, o galho? Lançado no fogo, irmãos, não é brincadeira. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Entenda isso. Deus te chamou para ser trabalhador. Deus te chamou para servir o reino. Nós estamos aqui nessa terra para servir o reino. Tem muita gente precisando de Jesus. A seara é grande. Poucos são os trabalhadores, mas eu espero que hoje, nessa noite, você está sendo desafiado pelo Espírito Santo de Deus a trabalhar na obra do Senhor. O maior prazer, a maior realização minha ou de um cristão deveria ser bênção na vida das pessoas e não ser abençoado. Agora eu pergunto, a igreja hoje, qual que é o maior prazer dela? É ser abençoada. Está errado. Quero que vocês entendam isso.
Quem já trabalhou no encontro pelo menos uma vez sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. É melhor dar do que receber. Se você for lá em Atos 20, 35, está lá falando sobre isso. É melhor dar do que receber. Irmãos, você vai ter só o prazer pleno, a alegria plena nessa terra, o dia que você começar a trabalhar no reino. É uma satisfação, irmãos, que não, né, a gente brinca. O Mastercard pode comprar isso, comprar aquilo, mas ganhar uma vida, cuidar de vidas não tem preço, irmãos. Irmãos, os cabelos já não é mais o mesmo. Há 5 anos atrás eu tinha muito cabelo preto e poucos cabelos brancos. Agora a gente está tendo vários cabelos brancos. Graças a Deus que não está como o do irmão que já está caindo. Glória a Deus por isso. Mas é que eu não resisti. Meu ouvido aqui está brilhando, está batendo a luz aí. Eu falei, que bonito assim. É bom que você nunca vai ter branco, né, irmão? Já vai cair antes. Glória a Deus. Aleluia. Né? Eu e minha esposa, nós compartilhamos, a gente chora junto, a gente sofre junto lá pelos problemas da igreja, das pessoas, de líder de célula, de liderado. Irmãos, mas vale a pena. Quando a gente chega na presença do Senhor, sabe que a gente está construindo aqui, é para a obra dele, não é para nós. Irmãos, todo esse choro é recolhido pelo Senhor. Ele dura uma noite só, a alegria vem pela manhã, a gente revigora a nossa força, porque eu sei que eu tenho que cumprir um propósito nessa cidade. Deus determinou para mim que essa cidade nós vamos ganhar ele para o Senhor Jesus. Amém? Pastor, o senhor é muito exclusivista. Eu não acho que o senhor é a igreja. Você está achando que o senhor... Não estou achando nada, irmão. Mas eu já falei para Deus, o que o senhor tiver para mim, eu não quero deixar nenhum se perder. Eu não quero chegar lá no céu e Deus falou, Marcos, você podia ter ido até aqui lá. Você não foi porque não teve fé. E eu estou usando a minha fé. Se Deus tem 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, eu não sei o quanto Ele tem, eu vou atrás dessas vidas que estão se perdendo em nome de Jesus. Mas eu não vou sozinho, eu preciso de trabalhadores. Só os trabalhadores que decidem ser, estão desafiados pelo Espírito Santo, coloque de pé em nome de Jesus, quero orar por você. Nossa, pastor, eu vou ficar assim envergonhado, eu vou levantar também. Vamos todo mundo ficar em pé em nome de Jesus. Deus conhece teu coração. Eu não quero, talvez, te causar constrangimento. Esse não é o meu papel aqui hoje. Meu papel hoje é ser um instrumento de Deus para desafiar você a servir o reino de Deus. Deus não salvou, restaurou você simplesmente para você ser um consumidor. Um cristão consumidor, mas um cristão trabalhador que serve o reino. Feche teus olhos. Você que quer trabalhar, levante as suas mãos e faça a tua oração, Senhor. Você entendeu a palavra? Mateus 9, 37 diz, Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Talvez do seu lado tenha uma seara grande. Tem irmãos, tem marido, tem esposa, tem sobrinhos, tem filhos, tem filhas, tem primos, tem funcionários. Talvez você tenha muita gente do seu lado e você não tem sido um bom trabalhador. Talvez você tenha corrido hoje atrás das tuas finanças, do teu trabalho. Eu não tenho tempo, pastor, eu preciso cuidar da minha casa, da minha família, eu preciso dar dinheiro, eu preciso fazer uma poupança grande para ter uma estabilidade de vida. Quero te contar uma história. Um jovem rico uma vez chegou até Jesus e falou, Jesus, o que eu faço para ganhar a minha vida eterna? Ele tinha estabilidade financeira, ele era rico, ele era jovem, mas ele não tinha a plena alegria, que era a presença do Senhor. Então, irmãos, dinheiro, ele é bênção quando é administrado pelo Senhor na sua vida. Eu não estou falando que você tem que deixar o teu trabalho e sair vivendo aí, mendigando o pão para pregar o evangelho, não. Mas eu sei que você pode fazer muito mais do que você tem feito até agora. Quero desafiar você, líder de célula. Talvez você está cômodo aí. Está cômodo, está lá na tua célula. Eu quero desafiar você a multiplicar a sua célula. Quero desafiar você a ir a campo, a estratégia do Espírito Santo, levar pessoas a conhecer Jesus. Você que tem dons, Deus te deu dons e talentos, ministério, você jogou tudo pro ar, pelo seu orgulho, pela sua rebeldia. Deus está te chamando. Não adianta você criticar as coisas, você simplesmente critica. Quem critica não é cristão trabalhador, é cristão consumidor. E o que Deus quer nessa noite é que você seja um cristão trabalhador, um cristão que ama a Deus. Se você realmente ama a Deus, se você serve o reino de Deus, não adianta a gente querer ficar se enganando. Estou desafiando você, eu quero jogar esse desafio para você. Você que tem desejo de ser um ganhador de almas. Tem gente aqui que tem o dom de evangelismo e parou.
os problemas, as dificuldades. Nem fala mais de Jesus para ninguém. As pessoas estão na sua volta, trabalham com você, nem sabe que você é crente. O teu vocabulário é como um mundano. E Deus está dizendo para você: eu te chamei, eu te capacitei. Você é uma pessoa que tem muita influência na cidade, mas tem pouca influência espiritual sobre a vida das pessoas. E sua vida só tem sentido o dia que você dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero trabalhar, eu quero ser útil. Se você tem coragem, fala para Deus: eu quero parar de ser inútil. Deus está falando com você, meu irmão. Tem gente aqui que Deus está falando profundamente. Você, irmã, Deus está mexendo com você. O Espírito Santo está tocando em você. Sai dessa zona de conforto. Sai dessa zona de conforto. Se coloque à disposição. Pague o preço. Chega no seu líder de célula, fala: o que eu tenho que fazer para ser um líder de célula? Vai ganhar vidas, vai fazer os cursos, vai ser santo, vai tirando o pecado da sua vida, vai confrontando, vai abrindo. Irmãos, a realização da sua vida, o prazer da sua vida está em servir ao reino de Deus. É por isso que homens morriam por Jesus, porque amavam Jesus. Por isso que homens iam presos por Jesus, porque amavam Jesus e serviam o reino de Deus. E é assim que o reino se expande. É assim que Fernandópolis é ganho pelo Senhor Jesus. É através de trabalhadores, através de homens e mulheres que decidem pagar o preço por Ele. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E que essa palavra exploda no teu coração. Que você não durma essa noite incomodado pelo Espírito Santo, para você que se colocar à disposição. E toda desculpa esfarrapada caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus. E para de ser ocioso. Desenterre o teu talento. Você um dia que pôs a mão no arado, a Bíblia diz: se você voltar para trás, você não é digno de Deus. É tempo de voltar para o Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Essa palavra possa gerar um incômodo em você. Você saia daqui com essa palavra. A seara de Fernandópolis é grande. O inferno está ceifando muitas vidas e eu não estou fazendo nada. Mas eu decido hoje fazer. Eu decido hoje ter estratégia. O meu trabalho, eu vou chegar lá e vou começar a mudar. Eu vou convidar para a minha célula, eu vou convidar para a igreja, eu vou passar na casa deles. Eu vou dizer: ó, só Jesus salva, só Deus liberta, só Deus transforma. Eu estou com você. Se você quiser, eu passo na sua casa, eu vou te ajudar, eu vou te encaminhar, eu vou te levar até o batismo, para que você possa andar sozinho e ganhar outras vidas. Mas eu quero discipular você, eu quero cuidar de você. Deus não tirou do pecado, da lama, para ser salvo, simplesmente um cristão consumidor, mas para ser um trabalhador para o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, essa semente foi lançada. Que caia em terra boa, Senhor. Que o diabo não roube essa palavra. Que o mundo não sufoque. Que as pedras não matem essa semente, Deus. Mas que ela possa frutificar. Jovens, sejam trabalhadores. Tem muitos jovens indo para o inferno. Jovens, se levante como líderes na casa do Senhor. Adolescentes, meninas e meninos, se levantem para servir o reino de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma vez essa canção e levanta as suas mãos. Depois nós vamos servir a ceia. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Aleluia, aleluia. Chega de viver essa vida egoísta. Aleluia. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar. Coloca o teu amor, Senhor. Compaixão pelas vidas, Senhor. Voltar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão, curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos,
Aleluia. Quem pode falar assim? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eis aqui o Trador do reino. Quem quer falar bem? Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor e uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cumprimente pelo menos 5. Fala assim: seja um trabalhador do Senhor. Aleluia. Vai com Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.